Treta entre Gleisi Hoffmann, Lula e Rede Globo. É exatamente isso que vocês acabaram de ouvir, né? Parece que a gente está tendo aí um abalo na lua de mel entre o governo Lula e a Rede Globo, logo depois da entrevista que o Lula concedeu para o Fantástico. A gente sabe, né, que a Rede Globo se transformou nesse governo Lula 3 numa assessoria de imprensa do governo federal, do governo Lula e também do Supremo Tribunal Federal. Chega a ser ridículo a gente ver muitas jornalistas que eu no passado, quando elas faziam parte de outros veículos, eu levava a sério, né, que hoje estão na Globo News, assim, fazendo um papel absolutamente patético, né, de um deslumbramento em receber uma mensagem de um ministro do Supremo e falar, olha, acabei de receber isso aqui, o ministro falou isso, e sem apurar, né, com outras fontes e sem ter um compromisso, né, de fazer o jornalismo profissional, trabalhar basicamente como um reprodutor de mensagens que ministros do governo ou ministros do Supremo Tribunal Federal mandam, e o país numa mais absoluta desgraça. Em vez de fazer uma análise sóbria, uma análise fria, você vê muitas assim fazendo piada e rindo da proximidade que elas têm com ministros do governo. Então assim, uma coisa absolutamente patética. Não à toa, né, o governo Lula tem privilegiado, né, a Rede Globo com as informações em primeira mão, né, em detrimento de todos os outros veículos de imprensa, e o Lula concedeu essa entrevista para o Fantástico logo depois, né, das cirurgias pelas quais ele passou, né, para garantir um aumento, uma exclusividade, um aumento da audiência na Rede Globo. Mas o PT, representado ali pela Gleisi Hoffmann, ficou incomodado, né, com a maneira como o Fantástico tratou o Lula na entrevista. E olha que foi uma maneira bastante amena ainda, assim, muito mais, 1 milhão de vezes mais tranquilo do que a Rede Globo me trata, por exemplo, assim, que é 9 minutos de cacete e 15 segundos de defesa, né? Mas a Gleisi já ficou, o PT hegemônico e autoritário que é, já ficou extremamente incomodado de ter o seu grande Deus, seu grande presidente sendo questionado, né, e sendo desmentido em rede nacional. Gleisi Hoffmann dizendo o seguinte, corrigindo o Fantástico, Lula nunca teve direito à presunção de inocência porque foi processado e julgado por um ex-juiz parcial, não apenas incompetente. E o seu direito de defesa foi cerceado por Sérgio Moro e pelos desembargadores do TRF4, que negaram sistematicamente pedidos de perícia e produção de provas. Ao tentar corrigir Lula e defender seu apoio à Lava Jato, a Globo esqueceu de dizer que Lula foi condenado por fatos indeterminados e que os abusos contra ele, a começar pela condução coercitiva ilegal, só foram reconhecidos e corrigidos quando o caso chegou ao STF, né? A grande ilegalidade, a grande nulidade apontada pela Gleisi Hoffmann é uma condução coercitiva, né? Como se isso tivesse... Primeiro que a condução coercitiva estava absolutamente dentro da lei e dentro da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quando ela foi determinada contra o ex-presidente Lula. Depois o Supremo mudou o entendimento, aí a partir de então, sim, ela não poderia ter sido da mesma maneira, mas até então, absolutamente dentro da lei e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Segundo, por fatos indeterminados é ridículo, né? Não existiu cartel de empreiteira, não existiu, né, o Petrolão. Um diretor vai lá e devolve, 200 milhões de reais, ele devolveu de onde, se ele não cometeu crime nenhum, se não existe, é fato indeterminado. O triplex que o Lula chegou a declarar no imposto de renda, e ele não tinha nada a ver com aquilo que, olha só, um empreiteiro bilionário vai trabalhar como corretor de imóveis. Você já viu um empreiteiro bilionário chegar e visitar um apartamento com uma pessoa para mostrar não sei o quê? No Lula não tem nada a ver com aquilo, o empreiteiro não tem nada a ver com aquilo. O sítio que não era do Lula, né, mas estava lá o registro dos seguranças da presidência da República lá, todos os anos no sítio, com o pedalinho, com o nome dos netos, com um quadro enorme com a cara do Lula, com todos os pertences do Lula lá, com o Lula frequentando mais do que a própria pessoa que estava como proprietário no papel, e não aconteceu. Enfim, quando o Lula foi questionado em relação à prisão do Braga Neto, né, ele disse que defende que ele tenha presunção de inocência, que o próprio Lula não teve, e que, se for verdade as acusações, que sejam punidos severamente. Aspas, fiquei chocado. Eu vou te dizer uma coisa. Eu defendo que eles tenham a presunção de inocência que eu não tive. Eu quero que eles tenham todo o direito de defesa. Mas se for verdade as acusações, essa gente tem que ser punida severamente para que sirva de exemplo ao Brasil. Bride questionou se ele não considera que não teve direito de defesa nesse processo todo da justiça, todas as instâncias. Aí Lula responde, veja, eu não tive direito de defesa. Eu não tive. Eu fui preso primeiro, mas depois eu me defendi. Quando o presidente Lula foi preso em 2018, no caso da cobertura no Guarujá,
com a participação da defesa dele em todas as etapas do julgamento, na época o entendimento do Supremo Tribunal Federal era de que condenados em segunda instância poderiam ser presos. Esse entendimento mudou em 2019. A prisão voltou a ser apenas depois do processo transitado em julgado e o presidente foi solto. Olha a frase do Lula: eu fui preso primeiro, depois eu me defendi. Falso. Não foi Sérgio Moro, né, que determinou a prisão do Lula. Foi o TRF4, foi a segunda instância, foi depois do esgotamento dos recursos em segunda instância, ou seja, condenado em primeira, não foi preso. Condenado em segunda, não foi preso. Depois que se esgotaram os recursos na segunda instância, aí sim que o Lula foi preso. Quando ele sim, legalmente e constitucionalmente, poderia ter sido preso antes sim. Por quê? Prisão preventiva, como aconteceu com várias pessoas da Lava Jato e como está acontecendo agora com várias pessoas em relação a determinações do Supremo Tribunal Federal. O próprio Lula, né, no momento em que a Dilma manda o termo de posse para ele assumir a Casa Civil e o próprio Supremo Tribunal Federal impede o Lula de assumir a Casa Civil, entendendo que ele só estava assumindo para ter foro privilegiado e fugir da prisão, só esse episódio já ensejaria uma prisão preventiva, né? Porque, cara, claramente o sujeito está atuando para atrapalhar, obstruir o processo, as investigações. E a prisão provisória, que é a gênero das espécies prisão temporária e prisão preventiva, são prisões cautelares. O que significa uma prisão cautelar? É uma prisão para proteger o processo, né? Garantir que o processo vai correr naturalmente, sem intervenções ilegais, né? E não há nada de cerceamento do direito de defesa. A pessoa presa, né, defende-se e pode, inclusive, depois ter o relaxamento da prisão se a prisão for considerada ilegal. Sérgio Moro escolheu, mesmo com todas as fartas evidências de que o Lula estava assim atrapalhando o processo e que, portanto, poderia ser preso preventivamente, para justamente não dar margem para críticas de cerceamento a direito de defesa. Tanto Sérgio Moro não determinou prisão preventiva, TRF também não teve prisão preventiva, foi prisão pena, foi prisão após esgotamento de recursos em segunda instância, que era o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência era a seguinte: na segunda instância acaba a análise de prova, acaba a análise de fato. Depois, no STJ e no STF, analisa-se apenas o direito. Se todos os fatos já foram analisados, a presunção de inocência está relativizada, porque eu já analisei, já sei que o sujeito é culpado, que ele cometeu aquele crime, que o crime aconteceu e que aconteceu por causa daquela pessoa. Depois a gente vai discutir questões de direito, mas as questões de direito não impedem que o sujeito já esteja preso, porque as questões de fato já foram vencidas. Aí o Supremo casuisticamente muda esse entendimento e solta o Lula e outros presos na Lava Jato, que aí ficaram recorrendo até prescrever, morreu, o Estado perde o direito de te punir, porque demorou demais para punir, e aí acabou, né? Então, assim, primeiro, a boa notícia de já uma faísca, né, um início de briga entre o PT e a Rede Globo, que é uma briga de vilão contra vilão, que eu quero que os dois vençam, ou melhor, que os dois percam. Segundo, colocar, né, todas as mentiras que a gente não pode permitir que o PT reescreva a história e faça parecer que não houve escândalo de corrupção, faça parecer que nada aconteceu. Eu me lembro muito bem que na época da Lava Jato, PSOL estava lá defendendo prisão dos esquerdistas corruptos condenados. Flávio Dino estava elogiando o Sérgio Moro. Depois que o PT volta ao poder, a esquerda oportunista, né, abandona, né, a defesa da Lava Jato e volta a esquerda oportunista, passa a dizer que nada existiu, que foi tudo perseguição. Toda essa esquerda oportunista que depois entra no projeto de poder do Lula, na época que a Lava Jato estava lá, em alta, Rede Globo, com decisões referendadas pelo Supremo, que ninguém parava e muito apoio popular, aí eles atestavam que tinha escândalo de corrupção. Depois que a Lava Jato deixou de ser força dominante para ser força perseguida, não interessou mais para eles defender. Bom, eu tô muito tranquilo com a minha consciência em relação a isso, porque sempre defendi a coerência, independentemente daquilo que eu esteja defendendo, tá em alta, tá em baixa, tá popular, tá impopular. Em relação à coerência, eu tenho mais absoluta tranquilidade dos meus posicionamentos.